Muito boa tarde a todos. Estamos começando a nossa live, o nosso vídeo ao vivo para prestar informações, esclarecimentos à nossa população, à mídia, à imprensa. Mais uma vez agradecendo aos veículos de imprensa que fazem com que esta mensagem chegue a mais gaúchos em todas as localidades, para que nós possamos ter com transparência o conhecimento das pessoas sobre os assuntos correlacionados ao coronavírus, já que vivemos um momento de anormalidade, as pessoas ficam inseguras, é importante que nós possamos, e temos esse compromisso de transmitir as informações, toda a comunicação, o esclarecimento para a nossa população. Nesses últimos dias, cresce a expectativa em relação à repercussão econômica que vai ter as restrições que nós precisamos impor para circular menos o vírus, e a única forma de conseguir isso é com menos circulação de pessoas, sem aglomerações, né, com menos contato entre as pessoas. Por isso que nós editamos decretos. É importante salientar: o decreto do governo do estado não proíbe atividades industriais, não proíbe construção civil também, né? Nós temos ali a determinação de que essas atividades devem respeitar o uso de equipamentos de proteção, a disponibilização de equipamentos que garantam a higiene constante das mãos e o menor contato entre os trabalhadores, mas não são proibidas essas atividades. A gente determina revezamento, escalas, até redução de jornadas, mas não há a proibição das atividades. No entanto, alguns municípios foram além do decreto estadual e, por isso, em alguns locais há sim tem havido essa restrição. Eu tenho me comunicado com prefeitos para buscar alinharmos as ações e as linhas, os procedimentos de restrições, para que nós não tenhamos a paralisia total de atividades. Não consideramos isso recomendável. A maior parte dos empregos está na atividade de comércio, de serviços e na própria administração pública, que já estão com muitas restrições, e com isso a gente já consegue fazer essa contenção de circulação. Por isso, hoje nós vamos dedicar esse vídeo especialmente à questão econômica. Por isso que, inclusive, nos acompanha aqui o nosso subsecretário da Receita Estadual, o Ricardo Neves, além do nosso chefe de gabinete, o Paulo Morales, a nossa secretária de Comunicação, Tânia Moreira, nosso secretário de Governança e Gestão, o Cláudio Gastal, e também a nossa secretária adjunta, a Isabel Mate, porque aqui na Secretaria de Governança e Gestão é onde está instalado a nossa sala de crise, de situação, para que nós possamos administrar todas as frentes de trabalho relacionadas ao coronavírus. A primeira novidade, né, nos anúncios de hoje, está em relação às medidas administrativas para empresas, as suas obrigações frente ao fisco, à Receita Estadual, e as alterações que estamos promovendo, compreendendo este momento de crise, as dificuldades pelas quais passarão setores econômicos, e também medidas que vão ajudar a reduzir a circulação de pessoas. Então nós estamos abrindo mão de determinados procedimentos e facilitando outros. Entre as ações administrativas, a suspensão do encaminhamento de dívidas a protesto e inclusão no Serasa, né? Porque isso, justamente compreendendo a dificuldade econômica que pode acarretar os problemas às empresas, e também as dificuldades de circulação, de restrição de circulação de pessoas. O cancelamento das intimações para comparecimento presenciais. E também a interrupção dos registros de passagens obrigatórios nos postos fiscais, bem como a prorrogação do prazo para apresentação das garantias de parcelamento, aqueles parcelamentos de dívidas com o Estado, que podem ser feitos virtualmente, mas que exigiam a apresentação presencialmente de garantias. Está suspensa, está prorrogado esse prazo para a apresentação das garantias do parcelamento. E também a suspensão da inclusão de empresas
no regime especial de fiscalização. Todas essas iniciativas consideram as dificuldades econômicas que poderão advir aí dessas restrições de circulação e também para ajudar na restrição de circulação de pessoas. Tem um outro ponto que é importante frisar aqui para todos que estão nos acompanhando. Eu sei que algumas rádios estão transmitindo esse nosso vídeo e não vão ter o apoio no vídeo, mas algumas pessoas já conhecem o aplicativo Menor Preço. O aplicativo do Menor Preço, ele dá a opção para quem quer comprar pelo menor preço, como diz o próprio nome, é um aplicativo da Nota Fiscal Gaúcha, que qualquer cidadão pode acessar. Basta fazer o seu cadastro, basta fazer a sua inscrição. Nós temos a oportunidade de fazer a leitura por código de barras de produtos, a pesquisa de produtos e até a pesquisa de combustíveis aqui. Então, se você quer saber onde tem o menor preço no seu entorno, você aciona através desse aplicativo, você vai saber onde adquire aquele produto pelo menor preço. Qual é a novidade que nós estamos colocando, atualizando esse aplicativo? Já nos próximos dias vai estar disponível com estas atualizações, melhorias que vão permitir ao usuário fazer pesquisa sem senha. Hoje tem a exigência do cadastro na Nota Fiscal Gaúcha, é até uma forma de nos ajudar em cada um dos consumidores a manter os nossos cadastros na Nota Fiscal Gaúcha. Quanto mais as pessoas pedem nota fiscal, mais nós temos o controle desses preços para poder comunicar às pessoas onde que se compra pelo menor preço. Então é colaboração entre as pessoas e nós vamos colocar funcionalidades para saber itens relacionados ao próprio coronavírus, desde álcool gel, material de higiene, produtos de limpeza. Vão ter links dedicados ali para acessarem onde se consegue esses produtos mais barato, e onde há a disponibilidade desses produtos também. Nós estamos com um convênio aí com as federações ligadas ao comércio, ao setor varejista, para que nós tenhamos a condição de colocar a disponibilidade desses itens nos estabelecimentos, e também vamos incluir a indicação de estabelecimentos que fazem delivery, que fazem a entrega em casa no aplicativo. Então são formas aí de colaborar com as pessoas para achar mais facilmente os itens correlacionados à higiene, que é tão importante nesse momento do coronavírus, e também uma forma de as pessoas saberem onde tem e se faz entrega em casa. Nós estamos melhorando esse aplicativo para o cidadão e para a movimentação da nossa economia. Tem um outro portal, que eu vou mostrar para vocês aqui no computador, que é o portal do Receita Dados. Muitas pessoas, a imprensa nos questiona como que está a arrecadação do Estado, como é que está se comportando a nossa economia em função das dificuldades que nós temos impostas pelo coronavírus. Nesse portal que é aberto ao público, receitadados.fazenda.rs.gov.br, você pode acessar nos painéis aqui. Aliás, um tema que vem sempre a pergunta é combustíveis, vou só mostrar aqui uma funcionalidade, não está relacionada ao coronavírus, mas aqui, por exemplo, você vai poder acessar a pesquisa diária de preços de combustíveis no estado do Rio Grande do Sul e podendo colocar, por exemplo, a partir a gasolina comum, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul. Muita gente diz que não houve diferença de preços desde que se reduziu na bomba. Só para mostrar, era R$ 4,70 lá e nós tivemos a redução a R$ 4,49 o preço médio do combustível, mas o que nós queremos mostrar para a nossa imprensa é a evolução e a quantidade de notas fiscais emitidas no estado do Rio Grande do Sul. Pode ser acessado, por exemplo, buscando as notas fiscais ao consumidor no período de 2020 e observar-se a queda do volume de notas fiscais emitidas ao longo do mês de março. Então, neste portal do Receita Dados, nós estamos de forma objetiva, clara, transparente, apresentando à população os impactos que tem na economia e os impactos que tem nas contas do governo do Estado,
as restrições que se impõem. Então, as restrições que nós estamos impondo não são por um luxo, não são por um capricho do governador e do governo, até porque impactam diretamente nas contas do governo do Estado. São feitas porque é o que é recomendado mundialmente para que nós tenhamos menor circulação do vírus no estado do Rio Grande do Sul. Na área da saúde, uma novidade importante é o que nós estamos assinando agora, nesta tarde, 95 leitos de cuidados prolongados, que são aqueles leitos que são dedicados à recuperação e reabilitação das pessoas com perdas transitórias ou permanentes de autonomia, que por não terem leitos de longa permanência disponíveis, muitas vezes acabam ocupando leitos de UTIs ou leitos de urgência e de emergência, e com essa contratualização junto a 5 hospitais, né, a Associação Hospitalar Marcelinense, Hospital Santa Teresa de Palmitinho, Sociedade Hospitalar Caridade de Alecrim, a Associação Hospitalar Beneficente de Ajuricaba e o Hospital Dr. Roberto Binato, São João do Polesine, nós vamos ter a disponibilização de 95 leitos de longa permanência, que vão ter um custo de cerca de R$600 mil, são R$6 mil por mês para cada leito disponibilizado. Nós vamos ter, com isso, a abertura de espaços também em leitos de urgência, de emergência, de UTIs para serem dedicados ao coronavírus. Para as perguntas que nós temos aqui da nossa imprensa, a primeira pergunta é: a FEComércio, a Fiergs e a Farsul emitiram nota pedindo retorno gradativo de atividades. A partir de abril, 50% de pessoas trabalhando e do dia 6 de abril, 100% é o que pedem essas entidades. Qual a sua posição? A minha posição é: todo o relaxamento das restrições deve ser feito com base em dados e evidências científicas e que deem segurança para que nós, observando o nível de contágio no estado do Rio Grande do Sul, possamos tomar essas decisões e fazer esses encaminhamentos. O que nós estamos fazendo no estado do Rio Grande do Sul? Robustecendo os dados e informações. Nós tínhamos feito uma projeção do número de contágios e não só o número de exames que dão positivo para coronavírus serão considerados, mas também a evolução do número de leitos de internação em leitos clínicos e de internação em leitos de urgência, de leitos de terapia intensiva, para que nós possamos acompanhar a evolução cruzando esses dados e informações, o número de exames positivos e a demanda que tem por leitos clínicos e leitos de terapia intensiva, e compreender se a evolução do coronavírus no estado do Rio Grande do Sul está dentro da média mundial, dentro do Brasil, em relação a outros estados, e assim entender se nós podemos, então, fazer a abertura lenta e gradual de atividades do comércio e de outras que estão restritas no estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho a mesma preocupação em relação ao emprego, à saúde financeira de empresas e dos negócios e da vida das pessoas, do impacto na economia. Mas a responsabilidade que se impõe agora é cuidado com a vida, com as pessoas, para que nós possamos, a partir dos dados e informações que vamos colher ao longo desses dias, na próxima semana especialmente, observar qual é a evolução. Nós tínhamos colocado lá, a partir do caso 50, o que aconteceu da quinta para sexta-feira passada, é que nós começamos a observar qual é o padrão e a linha de tendência que está acontecendo no estado. Nós vamos fechar amanhã essa primeira semana e vamos ter, portanto, os dados da primeira semana consolidados e nos próximos dias, ao longo da próxima semana, robustecendo esses dados. Nós estamos comprando testes rápidos, vamos fazer parcerias com as universidades, em especial com a Universidade Federal de Pelotas, para fazermos exames por amostragem também na população, temos dados mais confiáveis que nos ajudem à tomada de decisão. Mas a tomada de decisão sobre diminuir restrições tem que ser feita com base em evidências científicas que nos deem a segurança para o relaxamento dessas restrições. E também com a chegada de equipamentos de proteção individual, com a chegada de equipamentos como respiradores, que são fundamentais para nós termos segurança da prestação de serviços à população que tiver o quadro respiratório agravado.
É por isso nós estamos vivendo uma demanda mundial sobre esses itens de equipamentos de proteção individual e de respiradores. Nós temos a expectativa que ao longo da próxima semana fique mais claro quando que efetivamente o Ministério da Saúde vai disponibilizar, quando chegam esses respiradores, quando que os leitos conseguem estar prontos e disponíveis para a população e assim, sabendo melhor dessas entregas na retaguarda hospitalar, é que nós vamos ter a condição de apresentar um plano sobre a diminuição de restrições na atividade econômica do nosso Estado. Portanto, é prematuro falar-se em prazos, né? Isso seria um achismo, um chute, falar qualquer dado de volte 50% e volta 100% em tal data, sem antes termos essas informações técnicas, mas nós estamos trabalhando fortemente para que isso aconteça. Portanto, a segunda pergunta é até quando que deve ir a quarentena? Existe alguma previsão? Ela deve ir pelo menos até o final da próxima semana e durante a próxima semana vamos avaliar os dados, as informações que temos da evolução do quadro de contágio no estado do Rio Grande do Sul para compreendermos melhor a curva que estamos tomando e também para compreender os instrumentos que teremos para enfrentar os quadros que vão se agravar. Governador, o senhor estava em contato com o general Mioto para alinhavar a instalação de hospitais de campanha no Rio Grande do Sul. Essa parceria com o Exército vai sair? Onde, quando, quantos leitos? O general foi exonerado hoje, na verdade ele está indo para a reserva compulsória por ter completado 65 anos. Se isso vai dificultar uma possível costura, como está enxergando o papel do Exército num momento como esse? Um papel muito importante. O Exército sempre foi um bom parceiro do Estado e das prefeituras. Eu fui prefeito, sei o quanto que em momentos críticos o seu apoio é muito importante. São treinados para lidar com o caos, com as dificuldades e serão importantes em questões de abastecimento, de logística, serão importantes até em questões de engenharia, nós estamos tratando disso, e de instalação, eventualmente, de espaços de triagem, com tendas e também de hospitais de campanha. Nós estamos alinhavando esta parceria, identificando onde que poderão ser mais necessários e tratando da instalação dessa estrutura. Não é a saída do general Mioto que vai prejudicar, porque há dentro é próprio da instituição militar, é comandante não apenas do Exército, mas comandante do Conjunto Sul, que reúne a Força Aérea e a Marinha do Brasil. Então nós estamos muito tranquilos que isso terá continuidade com o novo comando que virá. Isso deve acontecer dentro de um mês. Então há ainda um período do general Mioto conosco aqui, atuando e sempre sobre uma boa parceria, uma boa condição de parceria. Numa projeção feita pela CEPLAG, governador, no 7º dia após o caso 50, se estivéssemos com 111 casos, o cenário seria moderado, se comparado com outras nações. Pelo nosso monitoramento, hoje completamos esse 7º dia e até o momento são 165 casos confirmados. O senhor acredita que as medidas de isolamento estão diretamente ligadas a esse panorama e ainda vê com bons olhos essa projeção? Aquele era um exercício matemático, né? Desprezando todas as condições peculiares da nossa região, até porque não há ainda, pela superficialidade de dados existentes, uma condição de se avaliar como que vai se comportar a disseminação do coronavírus e a sua taxa de letalidade em cada uma das localidades. Então, nós pegamos o caso de França, Espanha, Alemanha, Itália, Coreia do Sul, China e fizemos 3 cenários analisando o agressivo, né, o extremo, o agressivo e o moderado. Até o momento nós temos 165, amanhã é que nós vamos completar o 7º dia, nós estamos completando o 7º dia após o 50º caso, mas não apenas esse número de casos confirmados que vai determinar esta linha que nós estamos obedecendo, nós estamos levantando também os dados sobre internações hospitalares que vão nos ajudar a entender se estamos com o quadro, essa linha do número de diagnósticos que se tem confirmados adequado ao número de internações. Há uma regra mundial observada aí de cerca de 80% ou assintomático ou com sintomas leves, 15% precisam eventualmente de internação clínica
e cerca de 5% é que precisam de internação em terapia intensiva. Então nós queremos observar esse comportamento sobre internações. Infelizmente o Estado não tem o nível de digitalização que se desejava para isso. Nós estamos trabalhando fortemente para que tenhamos todos os dados organizados, não apenas sobre, porque muitas das internações ainda são suspeitas, mas há ainda uma demora entre a informação no hospital e a informação na secretaria. Nós estamos aprimorando esse controle de dados e informações para que nós possamos fazer o cruzamento desses dados e compreender se os casos que temos confirmados, cruzados com as internações que temos, dão conta de que esses 165, por exemplo, de hoje, estão efetivamente entre os diagnósticos, o número de diagnósticos corretos, ou se de repente esse número é maior em função do quadro de internações. Então, essa análise de dados cruzados é que vai nos fazer conseguir entender bem como que está se comportando no estado do Rio Grande do Sul a linha e a tendência do contágio. Então, são algumas das informações importantes a dividirmos com todos vocês. Vamos continuar trabalhando e anunciando novas medidas do governo do Estado para que consigamos dar segurança à população, clareza. Nós também desejamos sair deste nível de restrições o mais rápido possível, mas a orientação continua. Fiquem em casa. Hoje o estado todos os leitos que temos projetados de incremento na nossa rede, ainda faltam chegar equipamentos, ainda falta chegar EPIs, equipamentos de proteção individual. Muitos desses equipamentos prometidos pelo Ministério, mas que pela disputa mundial que existe ainda não chegaram. Então nós não temos ainda a estrutura suficiente para se permitirmos um pico da doença chegar antes, dar toda a atenção e salvar as vidas. E aí poderemos perder vidas que poderiam ter sido salvas por falta de atendimento. É por isso que a gente pede a colaboração de todos. Permaneçam em casa, restringam as suas atividades. Nós temos um comitê instalado com economistas das federações, das entidades empresariais, das universidades. Estamos discutindo as medidas econômicas e vamos anunciar novas medidas econômicas ao longo dos próximos dias e das próximas semanas, conforme identifiquemos a evolução desse quadro, para que nós possamos reduzir esse impacto sobre a população e garantir a manutenção de empregos e a condição das pessoas cumprirem com seus compromissos. Muito obrigado. Voltamos amanhã, nesse mesmo horário, na nossa sala de governança e do controle que estamos fazendo para cuidar das pessoas, para cuidar de cada um dos gaúchos.